Oi, tudo bem? Tá difícil trabalhar em casa? Qualquer distração te tira do teu foco? Pois então, esse vídeo vai te dar 10 dicas para te ajudar na produtividade do trabalho em casa, tanto para estudo como para trabalho. Meu nome é Débora e você está no Multiplica. Antes de trabalhar em casa, muita gente pensa que trabalhar em casa, o home office chamado, é mil maravilhas, né? Que eu posso dormir a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser, não pego trânsito, tudo é muito bom. E não deixa de ser verdade. Trabalhar em casa é muito bom. Eu gosto muito, eu sou apaixonada pelo trabalho em casa, gosto bastante de fazer home office e já fiz várias vezes na vida. Mas a verdade é que a gente precisa ter uma rotina e não é muito fácil lidar com tudo isso. Por quê? Porque a nossa casa também é o lugar do nosso descanso, é o lugar do nosso lazer, é o lugar que a gente faz muitas coisas, vê os filmes que a gente gosta, tem aquele momento de relaxamento. E separar isso dentro de casa é uma tarefa não tão fácil muitas vezes. Então, a primeira dica que eu te digo é: tenha uma rotina. Isso significa tentar dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário todos os dias. Isso vai ajudar e aí ter algumas tarefas, por exemplo, de manhã, aí depois às vezes vai almoçar, mais algumas tarefas à tarde e aí consegue se organizar um pouco melhor tendo esta rotina. A segunda dica é: tente colocar metas semanais e até diárias, né? Então, muitas vezes, por exemplo, essa semana, que metas eu vou fazer? Então, eu preciso, por exemplo, estudar matemática, preciso estudar, preciso fazer esses exercícios específicos, eu preciso, enfim, ler esses textos, fazer uma redação. Então, são essas as minhas tarefas. Escrevam, né? Eu sei que muita gente fala de escrever no papel. É bom, eu prefiro no eletrônico. Eu escrevo lá, inclusive eu tenho um arquivo no Drive, chamado Google Drive. Eu pego um Word lá e escrevo as minhas metas para a semana. Então, essa semana eu tenho metas de ler tantas páginas, eu vou escrever tantas coisas. E aí vai ticando aquelas que consegue fazer. Então, ter isso bem claro faz com que ninguém diga para ti o que tem que fazer. Uma coisa que a gente precisa exercitar, e eu como professora eu vejo que isso é um problema na escola e acaba se refletindo depois, a gente precisa ter autonomia. Não precisa ninguém estar no teu pé dizendo o que tem que fazer. Você precisa desenvolver essa autonomia e não só fazer o que te mandam, não só fazer o que tem que fazer também o que vai ser bom para você. Então, por exemplo, ler um livro que vai fora da minha área de conhecimento. Pô, mas meu chefe não mandou, o professor não mandou, por que eu vou ler? Para você mesmo, para você melhorar naquela área, às vezes uma área de saúde, uma área de psicologia, talvez, para melhorar, para também desenvolver essa autonomia, esse desejo de ficar melhor consigo mesmo. A terceira dica é: tente separar os trabalhos pessoais dos profissionais. Como a gente está no mesmo ambiente, a gente tende a fazer tudo um bolo só. Então, por exemplo, coisas que são de casa, como lavar uma louça, passar uma roupa, fazer comida, enfim, essas coisas que também demandam um tempo, né? E as coisas profissionais que a gente precisa fazer. É interessante que a gente separe quanto tempo precisa para fazer essas coisas, né, pessoais, que tem a ver com o cuidado de si mesmo, da própria casa, e quanto tempo demora para fazer suas coisas profissionais. Na medida do possível, separe um tempo específico. Por exemplo, tu vai fazer comida, quanto tempo vai demorar para te fazer comida? Estipula um tempo para isso. Use também questões práticas, né? Às vezes pode congelar, pode pedir para alguém fazer, delegar também. Tudo isso faz parte desse aprendizado. E separe tempo para fazer as coisas profissionais, para que as coisas não se tornem um bolo só e acabe não fazendo nada, até pela angústia de fazer isso. E a quarta dica é: use o método Pomodoro ou o método Pomodoro adaptado. O que é o método Pomodoro? Ele é criado por um psicólogo, muita gente fala isso, se procurar aqui na internet está cheio de gente falando sobre isso, que são 25 minutos de trabalho, e aí é um trabalho
com muita dedicação, com muito foco e 5 minutos de descanso. Eu tenho o meu próprio método Pomodoro adaptado, em que eu aumentei esse tempo. Então hoje eu consigo ficar concentrado 45 minutos, 1 hora e faço 5, 10 minutos de intervalo. Isso me ajuda bastante a manter o foco. E eu consegui fazer muita coisa em casa dessa forma. É muito difícil, a gente tem que ser verdadeiro, trabalhar, às vezes tendo coisas grandes para fazer. Então, por exemplo, tem que fazer um grande relatório, enfim, mandar um bom, enorme trabalho. Essas questões da autonomia a gente precisa desenvolver em nós mesmos. Mas é preciso que a gente perceba, por isso que o Pomodoro faz tanto sentido, que todo grande desafio ele começa com o primeiro passo. Ninguém começa correndo 5, 10 quilômetros, 15 quilômetros. Eu mesmo já perguntei para várias pessoas, eu não corro tudo isso, mas eu já perguntei para várias pessoas que correm tudo isso. Eu pensei, como começou? E a pessoa começou devagar, todo mundo começa devagar. Então, por exemplo, ninguém começa escrevendo uma dissertação, uma tese. A pessoa começa escrevendo uma redação, começa escrevendo um texto pequeno, e aí a gente vai melhorando. E isso, o nosso próprio crescimento, vai nos estimulando a melhorar dia após dia, né? Então, ter isso muito claro vai nos ajudando a... Bom, para mim fazer tudo isso, né? Todo esse trabalho gigante que eu tenho que fazer primeiro essa parte, depois essa parte, e assim a gente vai, né? Para dia após dia vencendo e concluindo as tarefas que a gente precisa. A quinta dica tem a ver com as pesquisas que eu fiz sobre isso. E tome vitamina D. E como é que a gente toma vitamina D? É um copo que a gente engole? Não. A vitamina D, ela é feita da exposição ao sol. Para vocês terem uma ideia, muitas pessoas que foram internadas com Covid na Itália estavam com ausência também de vitamina D. Então é uma coisa muito constante, principalmente em grandes cidades, a gente fica muito fechado e ainda mais agora no confinamento, né? Fica cada vez mais certo que a ausência de vitamina D. Então é necessário que a gente precise tomar pelo menos 20 minutos. Então, por exemplo, às vezes sair um pouquinho na porta, numa janela, numa sacada, se puder pegar lá 20 minutos de sol, é o suficiente para melhorar os índices de vitamina D. Para a gente ter uma ideia, nos países onde não incide o sol, no Brasil a gente tem, enfim, bastante incidência no sol, quase todos os estados, mas em alguns países, principalmente os nórdicos, onde não tem incidência de sol, há muitas taxas de suicídio, porque a falta de vitamina D, em geral, está muito ligada também a depressão, né? Então, enfim, isso ajuda bastante a questões hormonais dentro de nós, tomar o sol. Outra dica que eu tenho para dar também é procure se alimentar bem. Né? A gente está mais em casa, então é possível fazer algumas comidas mais caseiras, comer mais legumes, frutas, coisas que façam bem para o funcionamento do nosso corpo. A gente é o que a gente come. Né? Isso é muito claro. Então, se a gente encher o nosso corpo de açúcar, encher o nosso corpo de farinhas, industrializados, a gente tende a não ter um bom desempenho no nosso trabalho, porque a gente fica mais cansado e tudo mais. Isso não quer dizer que você tem que ter aquele corpo dos sonhos, aquela pele da artista, da modelo fulana de tal. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Mas a gente tendo um corpo saudável, ele tende a nos acompanhar melhor. Isso a gente vai sentindo cada vez mais conforme vai ficando mais velho. A gente precisa garantir que o nosso corpo ele seja saudável. Pense o seguinte, tudo na vida passa, mas o teu corpo te acompanha para sempre. Então cuide bem dele, procure se alimentar bem, procure ficar bem. E aí tem a ver com a outra dica, inclusive, procure se fazer um pouco de exercício físico. Mas como eu vou fazer se eu não tô saindo? Tente fazer em casa, tem vários vídeos, eu mesmo tô nessa jornada aí na internet, no YouTube, que mostra alguns exercícios que é possível fazer em casa. Então coloque lá alguma coisa que te agrada, alguma música que te agrada, às vezes 20, 30 minutos de exercício são suficientes para colocar aquela endorfina dentro da gente e dar aquela animada que a gente precisa para continuar nossas tarefas. É bem difícil ficar em confinamento, é bem difícil não fazer exercício ao ar livre, mas é um bom caminho fazer isso, assim, nem que seja em casa, a gente vai colocando endorfina dentro do corpo e conseguindo viver melhor esse período que tá difícil para todo mundo. A outra dica é procurar um ambiente arejado, agradável e bom para você fazer as suas atividades. Então, por exemplo, assim, procure não fazer no sofá, uma mesa direitinha, uma cadeira que não seja desconfortável, que não deixe com as dor nas costas, algo ergométrico que valorize a tua postura. Tudo isso é bem importante para te conseguir fazer isso, conseguir ter essa postura, conseguir se organizar,
conseguir ficar bem nesse ambiente, né? Não seja um ambiente que daqui a pouco tô mexendo aqui, tá doendo as minhas costas. Não, que tu consiga ficar bem, arejar com uma boa luz, né? O ambiente escuro tende a gente a ficar com sono e tudo mais. Então isso também faz parte desses cuidados da gente mesmo para conseguir trabalhar direitinho. Muitas vezes o sofá ele é vinculado ao lugar onde você assiste TV, assiste uma série, faz outras coisas. Então muitas vezes para o cérebro precisa separar entre o ambiente profissional e o ambiente pessoal, onde eu posso ter o meu lazer, eu posso descansar um pouquinho. Minha nona dica, né? Use e abuse dos aplicativos aí de produtividade, de cronograma que a gente tem hoje. E eu indico principalmente os aplicativos da Google. A gente tem o Google Tasks, por exemplo. Tem outros aplicativos também que ajudam a ter metas, ajudam a colocar cronograma. Eles ajudam pra caramba. Eu uso bastante o Google Tasks, então antes eu simplesmente vou lá e escrevo o que eu tenho que fazer no dia e conforme eu vou fazendo, eu vou ticando lá e ele vai colocando o que eu já fiz. Eu faço isso um dia antes, eu aconselho você a fazer o mesmo, é muito bom. Então, por exemplo, um dia antes eu estipulo o que eu vou fazer naquele dia. Se tu fazer isso de manhã, é mais complicado, às vezes não tá tão bem, tá cansado. Então, estipula um dia antes. Quais são as minhas metas para amanhã? Eu preciso de manhã fazer isso. E você, nada melhor que você mesmo que conhece sua rotina, colocar lá o que precisa ser feito. De manhã eu vou fazer essas 3 atividades, vou tomar meu café, vou fazer tal coisa, coloca lá as atividades e o que tu deseja fazer. E aí vai ticando, vai te dando uma boa satisfação, sabendo que tá melhorando as tarefas, tá conseguindo fazer o que é preciso fazer, tá conseguindo ficar bem com tudo isso. A 10ª e última dica é: se perdoe e cuide da sua saúde mental. A gente tem visto muitos casos de pessoas que estão ansiosas, têm dificuldade de lidar com tudo isso. É muita mudança, né? A gente não foi preparado para isso. Um dia a gente estava em casa, de repente esse era um vírus que estava só na China, não ia nos atingir, e de repente estava aqui considerado uma pandemia e tudo mais. Foi algo que realmente assim ninguém esperava por isso. Então cuide da sua saúde mental, procure ficar bem, se possível faça tratamento psicológico, se não estiver bem realmente, para que você fique bem, se perdoe, se um dia as coisas não deram certo, tudo bem, aceite que nós não somos máquinas, tem dias que as coisas realmente não dão tão certo, e que a gente possa amanhã é outro dia, amanhã vai dar certo, amanhã eu vou continuar, amanhã vai ser tudo bom. Fique bem, cuide de você mesmo, tenha um 2020 aí com todas as tribulações que podem nos sobressair, né, porque a gente não sabe, mas que a gente consiga ficar bem, consiga cuidar da nossa saúde mental e física aí e alcançar os nossos objetivos. Se tu gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo. Um beijão!